Se você caiu aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já tentou inúmeras vezes planejar a sua semana, mas nunca deu certo. Já usou planner, agenda, caderno, ferramentas digitais, mas nada funcionou direito para você. Por isso, aqui nesse vídeo eu quero simplificar toda essa história de planejamento semanal, porque essa é uma tarefa muito mais simples do que você imagina. Oiê, eu sou a Gabi e seja bem-vindo de volta aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um passo a passo completo para você organizar a sua semana e montar o seu planejamento semanal. E dentro desse planejamento, a primeira coisa que você vai fazer é montar uma lista de tudo que está pendente na sua vida. E para isso você pode utilizar uma ferramenta chamada Brain Dump, que significa despejo cerebral. E basicamente é isso que a gente vai fazer aqui nesse primeiro passo: tirar absolutamente tudo da sua cabeça. Ou seja, todas aquelas coisas que estão te perturbando. Porque a nossa mente, ela não foi feita para acumular pendências e tentar ficar se lembrando de tudo. E muitas vezes a gente tem essa sensação de estar assoberbado por justamente não tirar as coisas da cabeça e colocar no papel. Além disso, esse acúmulo de informações e de coisas na sua cabeça te deixa cada vez mais perdido. Por isso, fazer esse passo aqui em colocar no papel tudo aquilo que está te perturbando vai ser essencial. E nessa etapa aqui, você pode utilizar essa ferramenta do Brain Dump que eu comentei com vocês, ou também simplesmente montar uma lista de pendências mais ou menos como essa que está aparecendo aqui na tela. Você pode separar as suas pendências em algumas áreas para já deixar mais organizado. Você pode fazer uma coluna de pendências da vida pessoal, pendências da vida profissional e também pendências da faculdade ou de algum outro projeto que você tenha na sua vida. Montar essa lista assim de forma mais organizada vai ficar até mais fácil para você visualizar e entender aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Depois de montar essa lista, nós já vamos para o passo número 2, que será mais uma forma de reflexão e análise do que um passo prático em si. Antes de você sair preenchendo o seu planejamento semanal, eu quero te fazer um convite para você fazer uma análise e uma reflexão. Qual é o seu principal objetivo nesse momento? Qual é a sua prioridade? O que você mais deseja alcançar agora? É importante que você faça essa pequena análise, tentando entender o que é importante para você nesse momento, porque o seu dia ele tem horas limitadas e você provavelmente não vai conseguir realizar tudo aquilo que você quer. Por isso, reserve um momento tranquilo para fazer essa pequena análise e essa reflexão. Pode ser no seu final de semana, quando você tem um tempinho livre, e se pergunte o seguinte: qual vai ser a sua prioridade? Qual vai ser o principal foco a partir de agora? Eu sou muito a favor da gente trabalhar em cima de um único objetivo que vai ser o principal, ou seja, o nosso foco, e as outras metas, elas serão somente secundárias. Por exemplo, se você está cursando faculdade, provavelmente a sua maior meta do momento é fazer a faculdade, e todo o resto vai ser secundário. Ao fazer esse exercício e definir uma prioridade para sua vida, você vai conseguir concentrar sua energia, o seu tempo e, consequentemente, garante que o que realmente importa seja concluído primeiro. E o principal, que você tenha algum tipo de avanço significativo nesse seu objetivo. Se você está gostando desse vídeo até agora, te convido para se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os vídeos novos que eu posto por aqui toda semana. Chegando no nosso passo número 3, vamos colocar a mão na massa e planejar a nossa semana na prática. E não se assuste, organização é muito mais simples do que você imagina ou do que te fizeram acreditar que fosse aquele bicho de 7 cabeças. E aqui no passo 3 já começamos simplificando uma coisa muito importante, que é a ferramenta que você vai utilizar para fazer esse planejamento. Você vai escolher aquela que você mais gosta. E ponto. Não é obrigatório usar Planner, não é obrigatório usar o Google Agenda ou muito menos usar o Notion. A ferramenta de organização, ela vai ser apenas um instrumento que vai nos ajudar a gente a atingir o nosso objetivo. Por isso é interessante que você escolha aquela que você mais se adapta e que consegue de fato utilizar no seu dia a dia. Pode ser um caderno, pode ser uma agenda que você ganhou de brinde, podem ser folhas soltas, algum planner que você tenha comprado, Google Agenda, planilha, aqui não importa a ferramenta. Qualquer uma delas servirá para a gente organizar a nossa semana. Particularmente, eu gosto muito das ferramentas que a gente consegue ter uma visualização semanal, mais no formato horizontal, sabe? Mas aí é uma preferência pessoal minha. Mas você vai escolher aquela que você
tem ou aquela que você consegue usar no seu dia a dia. Essa opção aqui que eu vou mostrar durante o vídeo faz parte do meu pacote de materiais de organização chamado Pack da Produtividade. Essas duas opções aqui permitem que a gente tenha justamente essa visualização do todo, ou seja, de uma semana inteira. E se você decidir utilizar alguma ferramenta de papel, eu te recomendo que você faça todo esse planejamento a lápis, para você conseguir apagar quando precisar ajustar alguma coisa da sua semana e também para sua agenda não ficar toda rabiscada. Porque sim, planos foram feitos para serem refeitos. E essa é justamente a vida real. A gente planeja de um jeito, as coisas acontecem de outro e a gente precisa remanejar as coisas ao longo da nossa semana. Por isso, para sua agenda não ficar toda rabiscada, que eu te recomendo fazer todo esse planejamento a lápis. E à medida que você for cumprindo as suas tarefas, você pode utilizar um marca-texto para colocar que aquilo foi realizado. Com a ferramenta escolhida em mãos, você vai seguir esse passo a passo aqui para planejar a sua semana. Comece organizando a sua agenda pelos seus compromissos fixos com o horário marcado ou aquelas tarefas que têm um prazo. Por exemplo, você vai começar esse planejamento, essa organização da sua semana, reservando os horários do seu trabalho, aqueles compromissos que você já tem um horário fixo para você cumprir, ou também, por exemplo, os compromissos que têm relação com seus filhos. Nesse primeiro passo, é importante que você coloque todos esses tipos de compromissos indispensáveis na sua agenda, porque é a partir disso que a gente vai organizar todo o resto. Depois disso, temos o segundo passo, que é muito importante para aquelas pessoas que têm o desejo de alcançar os seus objetivos, que eu acho que é o seu caso. E aqui chegou o momento de você reservar um horário na sua agenda todos os dias para você se dedicar ao seu objetivo principal do momento. A sua prioridade, ela precisa fazer parte do seu plano diário, senão você não vai conseguir avançar na sua direção. E nesse momento aqui, é muito importante que você tenha um horário fixo, ou pelo menos que ele varie entre os dias da sua semana, se a sua semana é um pouco diferente, mas que sim, você reserve, bloqueie a sua agenda em um horário, seja 15 minutos, meia hora, uma hora, não importa o tanto de tempo que você consiga reservar na sua agenda, mas o importante é que você faça essa reserva de tempo para as suas tarefas prioritárias, porque são justamente essas tarefas minúsculas que a gente faz dia após dia que nos aproximam dos objetivos que a gente tanto deseja. Após isso, vamos colocar no nosso planejamento semanal as nossas pendências. Por isso, pegue a folha lá do passo número 1 e distribua ao longo da sua semana as principais pendências que você precisa resolver. Ou também aquelas que têm um prazo que você precisa cumprir. E aqui um ponto que eu quero deixar claro é o seguinte: não entre em parafuso se você não conseguir resolver tudo. Provavelmente você não vai conseguir resolver todas as suas pendências na primeira semana que você estiver fazendo um planejamento. Porque cá entre nós, pendência é tipo louça suja na pia. Enquanto houver vida, haverá pendência para ser resolvido. Então, pega mais leve contigo, não enlouquece e vá resolvendo essas coisas aos poucos. Além disso, é muito importante que você seja realista na hora de fazer esse planejamento e não encha a sua agenda com 1 milhão de tarefas e compromissos. É importante que você tenha momentos de respiro durante a sua semana, para caso algo não saia como planejado, você consiga realocar essas tarefas ao longo da semana toda. Porque, mais uma vez, a vida acontece, as coisas não saem como planejado, e para a gente não se frustrar no meio do caminho, é importante sim que você deixe algumas lacunas durante a sua semana para você conseguir realocar essas tarefas. E por fim, quando que você vai fazer esse planejamento semanal? A minha dica aqui, e que é o que eu faço na minha rotina, é reservar todos os domingos à noite para estar fazendo esse planejamento, porque assim eu já começo a segunda-feira com tudo organizado. Mas além de você fazer isso todo domingo, de fazer o seu planejamento semanal, será fundamental que você faça antes dessa tarefa uma pequena análise e uma revisão de como que foi a sua semana, que é o nosso passo número 4 aqui do nosso guia. E aqui no passo 4, você vai sentar no momento que você reservou para fazer o seu planejamento semanal. Você vai pegar o seu planejamento da semana anterior, analisar como que as coisas aconteceram e se fazer algumas perguntas. Estipulei bem o tempo para cada demanda que eu tinha? Ou coloquei tarefas demais nos meus dias? Será que eu não estou sobrecarregando demais a minha agenda com um monte de tarefas? Ou será que eu não assumi responsabilidades demais que eu preciso começar a abrir mão? Essa maneira que eu organizei a
minha semana funcionou para mim? Será que eu preciso trocar algum horário e testar coisas de maneiras diferentes? É importantíssimo que você faça, antes de organizar a semana seguinte, você analise como que foi a sua semana anterior. Porque às vezes você colocou determinada tarefa, por exemplo, a sua tarefa prioritária, em um momento do seu dia que não está funcionando muito bem. Então você vai sentar nesse momento, analisar a sua semana e verificar aquilo que precisa ser ajustado ou aquilo que precisa ser melhorado. E falando em ajustes, chegamos ao nosso passo número 5 do planejamento, que é a lapidação constante. Uma coisa que ninguém fala e que ferra com a cabeça de todo mundo aqui na internet é que organização é um processo de longo prazo. É literalmente uma lapidação constante. E para mim, a organização ela é baseada num tripé que consiste em organizar, realizar e aprimorar. Ou seja, você vai organizar, planejar a sua semana, vai aplicar colocando em prática aquilo que foi planejado e depois disso vai avaliar como que as coisas ocorreram e aprimorando os pontos necessários na próxima vez que você for executar. Por isso, tenha calma e paciência nesse processo, pois não será na primeira, na segunda ou na terceira semana que as coisas já estarão em ordem na sua vida. Será um verdadeiro processo de construção da rotina que você deseja ter e que seja realmente funcional e que te leve na direção dos seus objetivos. Além disso, é importante que você se atente para uma coisa. Foque em dar o seu melhor com o que você tem disponível hoje. Não encha a sua agenda com tarefas desnecessárias. Não assuma compromissos mais do que aqueles que você consegue realizar. Foque naquilo que é essencial agora. Organize, realize e aprimore. Isso sim é fazer as coisas de uma forma inteligente. Por isso, utilize esse guia para você organizar e planejar a sua semana na direção da vida que você deseja. E se você deseja conhecer melhor os materiais que apareceram aqui no vídeo, que foram criados justamente para simplificar essas tarefas de organização, o link estará aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Eu bem cara de pau, né? Falei uma coisa no vídeo e fiz outra aqui na demonstração. Preenchi todo o planejamento semanal a caneta, mas não, é para usar lápis. E depois que tiver tudo certo, que você cumpriu, você vai passando um marca-texto naquelas atividades que estão certas. Só para esclarecer esse ponto aqui.